A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de 2 Crônicas, capítulo 27, em nome de Jesus. Senhor, ser conosco nessa leitura, em nome de Jesus. Amém. Jotão reina bem e vence os amonitas. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou, e 17 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Uzias seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, e ainda o povo se corrompia. E ele edificou a porta alta da casa do Senhor, e edificou muito sobre o muro de Ofel. Edificou cidades e montanhas de Judá, e edificou nos bosques castelos e torres. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 100 talentos de prata e 10.000 coros de trigo, 10.000 de cevada, e isso lhe trouxeram os filhos de Amon também no segundo e no terceiro ano. Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor seu Deus. O resto, pois, dos atos de Jotão e todas as suas guerras e os seus caminhos, eis que tudo está escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e dormiu Jotão com seus pais, e sepultaram na cidade de Davi, e Acais, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 28. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e depois disso fez imagens fundidas de Balaíns. Também queimou um incenso no vale do filho de Inom, e queimou os seus filhos conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore verde, pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos do rei dos Sírios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual feriu com grande ferida, porque Peca, filho de Remalias, matou num dia em Judá 120.000 dos homens belicosos, porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Ezicre, varão potente de Efraim, matou a Maazéias, filho do rei, e a Azricão, o mordomo, e a Eucana, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram presos seus irmãos 200.000 mulheres, filhos e filhas, e saquearam também deles grande despojo, e trouxeram o despojo para Samaria. E estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria, e lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor, Deus dos vossos pais, contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os mataste com uma raiva tal que chegou até os céus. E agora vós cuidais em sujeitar a vós, os filhos de Judá, a Jerusalém, como cativos e cativas. Porventura, não sois vós mesmo aqueles entre os quais há culpas contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, ouve-me, e tomai a enviar os prisioneiros que trouxestes preso de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então, alguns homens dentre os chefes dos filhos de Efraim, Azarias, glória a Deus, filho de Joanã,
Berequias, filho de Mesilemote, e Jeisquia, filho de Salum, e Amasa, filho de Adlai, se levantaram contra os que voltavam da batalha. E lhes disseram: Não fareis entrar aqui esses presos, porque em relação à nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais os nossos pecados e as nossas culpas, sendo que já temos tanta culpa e já o ardor da ira está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os presos e o despojo diante dos maiorais de toda a congregação. E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram e tomaram os presos e vestiram os despojos, e a todos os que dentre eles estavam nus e os vestiram, e os calçaram e lhes deram de comer e de beber, e ungiram, e a todos os que estavam fracos levaram sobre jumentos e os levaram a Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos, depois voltaram para Samaria. Naquele tempo, o rei Acais mandou pedir os reis da Síria que o ajudassem. Além disso, também os edomitas vieram e feriram a Judá, levaram presos em cativeiro. Também os filisteus deram sobre as cidades da campina do sul de Judá e tomaram Bet-Semes, Aijalon, Gederote e Socó, e os lugares da sua jurisdição, e Tímina, e os lugares da sua jurisdição, e Ginzo, e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali, porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acais, rei de Israel, porque Acais desviara Judá, que de todo o se dera a prevaricar contra o Senhor. E veio a ele Tiglat-Pilese, rei da Síria, porém o pôs em aperto e não o fortaleceu, porque Acais tomou uma porção da casa do Senhor e da casa do rei, e dos príncipes, e a deu ao rei da Síria, porém não o ajudou. E ao tempo em que este apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor, ele mesmo, o rei de Acais, porque sacrificou os deuses de Damasco, que o feriram, e disse: Visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei para que me ajudem. Porém, eles foram sua ruína de todo Israel. E ajuntou a casa os utensílios da casa de Deus e os fez em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares e todos os cantos de Jerusalém. Também em casa de Judá, da cidade de Judá, fez altos para queimar incenso e outros deuses, e assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. O resto, pois, de seus atos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os derradeiros, eis que está escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acais com seus pais, e o sepultaram na cidade de Jerusalém. Porém, não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, ao ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental, e lhes disse: Ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhes voltaram as costas. Também fecharam as portas
alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e o assobio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Ô glória, ó paz, porque eis que os nossos pais caíram à espada, e os vossos filhos e as vossas filhas e as vossas mulheres e tiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para servires e para serdes os meus ministros e para queimardes incenso. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amazias, e Joel, filho de Azarias, os filhos de Coatitas, e os filhos de Merari, Quis, filho de Abde, e Azarias, filho de Jealeel, e dos Gersonitas, Joás, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. E dentre os filhos de Elisafã, Sine e Jeiel, e dentre os filhos de Asaf, Zacarias, Matanias, e dentre os filhos de Emã, Jeiel, Simei, e dentre os filhos de Gedutum, Semaías e Uziel. E ajuntaram seus irmãos e santificaram-se e vieram conforme mandato do rei pelas palavras do Senhor para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para purificar e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor os levitas, e tomaram para levarem para fora do ribeiro de Cedron. E começaram, pois, santificar o primeiro mês do primeiro e ao 8º dia do mês, e vieram ao alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias, e no dia 16º do primeiro mês acabaram. Então entraram para dentro ao rei Ezequias disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto com todos os utensílios e a mesa da proposição com todos os seus objetos. Também todos os objetos do rei Acais, no seu reinado, lançou fora na sua transgressão. Já preparamos e santificamos, e eis que está diante do altar do Senhor. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os maiorais da cidade, e subiu da casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes para sacrifício expiatório, pelo reino e pelo santuário, e por Judá. E Ezequias disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. E eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram sangue e os aspergiram sobre o altar. Também mataram carneiros, aspergiram sangue sobre o altar. Semelhantemente, mataram os cordeiros, aspergiram sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para o sacrifício pelo pecado perante o rei, e a congregação lhe impuseram as mãos. E os sacerdotes os mataram, com o seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar todo Israel, porque o rei tinha ordenado que fizesse aquele holocausto e o sacrifício pelo pecado por todo o Israel. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com alaúdes e com harpas, conforme o mandado de Davi e de Gade, o vidente, do rei, e o profeta Natã, porque este mandato veio do Senhor por mão dos seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé,
com os instrumentos de Davi, os sacerdotes com as trombetas, e deu ordem a Ezequias para que oferecesse o holocausto sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando cantavam o canto, e as trombetas tocavam. Tudo isso até o holocausto se acabar. E acabando de oferecer o rei, e todos quanto com ele se acharam, se prostraram e adoraram. Então o rei de Ezequias e os maiorais disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf o vidente. E o louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram. E respondeu Ezequias e disse: Agora vos congregastes ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todo o que tinha essa vontade no coração trouxe um holocausto. E o número de holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocausto para o Senhor. Houve também de coisas consagradas 600 bois e 3.000 ovelhas. Eram, pois, os sacerdotes muito poucos e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que os seus irmãos e os levitas os ajudaram até a obra se acabar, e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. E houve também holocaustos em abundância, com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de vinho para holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressuradamente se fez esta obra. Então, a gente vai estar parando por aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo, para a glória de Deus.